Seja bem-vindo à nossa aula de cronologia do Apocalipse. Nós vamos tratar nessa primeira aula sobre o início da grande tribulação. Você sabia que a Bíblia revela a linha do tempo escatológica, a linha do tempo do Apocalipse? Eu sei que esse é um tema complexo e difícil, e nós vamos tentar esclarecer para você de uma maneira compreensível e principalmente biblicamente. Você vai ter acesso aos textos bíblicos para compreender o porquê dessa linha do tempo, certo? Então a gente vai aqui construir essas informações para a gente entender toda a cronologia do Apocalipse. Então, vamos nessa. Primeira coisa que você precisa entender é que a escatologia é como se fosse um grande quebra-cabeça. E nesse quebra-cabeça, a imagem que ele tem são os acontecimentos dos últimos dias, que estão revelados por toda a Escritura. As peças desse quebra-cabeça são as passagens bíblicas que estão desde Gênesis até Apocalipse. O objetivo do estudante da Bíblia é buscar a compreensão através do Espírito dessas passagens bíblicas para que ele pegue essas peças e encaixe de forma correta. E assim ele tenha a visão panorâmica do fim dos tempos. Essas pequenas peças, que são essas passagens, estão, por exemplo, no livro de Isaías, de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Zacarias, Naum, Malaquias, estão nos evangelhos, estão nas cartas de Paulo, está em Apocalipse. É óbvio que a gente tem textos onde essas peças elas são mais fáceis de serem identificadas. Você consegue pegar uma peça dessa lá em Daniel e encaixar ela junto com uma peça do lado de Apocalipse. Algumas peças são fáceis de serem encaixadas, outras elas são mais difíceis. Cabe a nós estudarmos, nos debruçarmos para fazer uma compreensão completa de toda essa imagem escatológica. Nessas aulas, eu montei para você já a ordem cronológica do fim dos tempos. Eu vou te mostrar os textos bíblicos para que você mesmo possa analisá-los e verificar. A gente também vai aproveitar para explorar esses textos bíblicos, interpretar esses textos bíblicos. A minha intenção aqui não é jogar conhecimento para você. Eu quero que você compreenda para que isso realmente faça diferença na sua vida. Ok? Então vamos lá. O primeiro evento do fim dos tempos é a manifestação do Anticristo. É isso que marca a grande tribulação. É isso que marca o início dessa grande tribulação. É isso que marca o início do Apocalipse, a manifestação do Anticristo. A manifestação do Anticristo está na Bíblia como o primeiro selo do Apocalipse. Ele é o primeiro evento escatológico lá no Apocalipse. A gente encontra isso em Apocalipse 6. No capítulo 6, a gente vai ler isso no verso 2 dizendo: Vi então, isso aqui é João escrevendo, que ele viu, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Esse selo, que é o primeiro selo do Apocalipse, o primeiro é o mais difícil de todos de interpretar, porque a gente não tem muitas informações aqui. A gente tem basicamente esse versículo. E a gente tem que entender quem é esse cavaleiro num cavalo branco. Por que que ele tem um arco na mão? Por que que ele recebeu uma coroa? E por que que ele saiu vencendo para vencer? O que que isso significa? Primeira coisa que você precisa saber é que a Bíblia interpreta a Bíblia. Eu não devo colocar aqui o que eu quero que seja no significado. Eu tenho que entender a partir da revelação, beleza? E aí, o que que eu observo? Quando a gente vai estudar essas figuras desse cavaleiro no cavalo branco, a gente observa que a coroa que ele tem, foi dada uma coroa a ele, né? Ele recebeu uma coroa. Essa coroa, ela vem do grego Stéphanos, e ela tem o significado de autoridade em todo o livro de Apocalipse. Olha todas essas passagens, ó. Você vai observar que essas passagens, a coroa significa autoridade. Por exemplo, os anciãos, eles têm uma coroa.
é uma figura de autoridade. Jesus, quando volta, ele não volta com uma coroa, que nesse cavaleiro aqui, ele volta com muitas coroas, porque ele tem muita autoridade. É essa a intenção desse símbolo, dessa figura, ok? Então essas coroas, elas têm um significado de autoridade. A gente observa então que esse cavaleiro recebeu a coroa, foi-lhe dado. Ali o verbo é passivo, ele recebeu. Ele não conquistou isso, ele recebeu essa coroa, essa autoridade. A gente vai descobrir depois, mais lá para frente, estudando, quem foi que deu essa autoridade a essa figura escatológica aqui. Tem gente que já sabe. Tem gente que já sabe. Essa resposta está em Apocalipse 13, inclusive. E aí, ele tem um arco. Ele tem um arco. Quando a gente vai estudar na Bíblia, o que é arco na Bíblia? Arco na Bíblia, palavra grega aqui, toxon. Quando eu vou estudar lá no Antigo Testamento, eu observo que a palavra arco, que obviamente não está em grego lá, está em hebraico, o que eu vou identificar? Que significa poder militar. Deus fala que vai destruir o arco de Elão. Deus vai lá pegar o arco deles lá e quebrar? Não, não é isso. O arco é uma figura para o poder militar, porque na época, tanto aqui quando foi escrito no Apocalipse no primeiro século, quanto na época lá do Antigo Testamento, os cavaleiros, eles guerreavam com arcos. Lembra dos arqueiros? Era uma forma de ataque militar. Então se tornou uma figura de poder militar. É como a pessoa fala assim, ó, eu vou baixar minhas armas. O que significa essa expressão baixar as armas? Eu vou parar de guerrear. Eu vou cessar o meu poder militar nesse momento. Você está entendendo? É um uso militar de uma arma militar com uma expressão. O arco é uma expressão para poder militar. Então esse cavaleiro ele tem a autoridade que foi dada a ele e ele tem poder militar, que é o arco. Bíblia interpreta a Bíblia. A coroa é porque, eu já vi explicação de coroa, é porque a pessoa vai ter uns chifrezinhos. Tem nada a ver. Poderia ser isso? Poderia ser qualquer coisa, conquanto que esteja na Bíblia. Eu vou interpretar conforme a Bíblia. E o cavalo branco? Por que ele usa o cavalo branco? O cavalo branco ele aparece novamente em Apocalipse 19, quando Jesus está voltando do céu. É por isso que algumas pessoas, você já deve ter ouvido isso daí, falar que o primeiro cavaleiro do cavalo branco é Jesus. Tem gente que fala isso por causa do cavalo branco. Só que você vai olhar lá o contexto de Apocalipse 19 e o primeiro selo aqui, ele é completamente diferente. Completamente. A glória de Jesus voltando lá em Apocalipse 19 é muito maior do que a glória aqui desses cavaleiros. Desse cavaleiro do primeiro. Outra coisa, os cavaleiros do Apocalipse, que são os 4 primeiros selos, eles só trazem desgraça, coisas ruins, juízo de Deus. Não faz sentido nenhum o segundo, o terceiro e o quarto cavaleiro serem péssimos, que a gente vai ver aqui já já, e o primeiro ser Jesus. Outra coisa, no versículo 1 de Apocalipse 6, se você for ler, eu não coloquei ali, quem dá ordem para esse cavaleiro agir, fala, vem, é um ser vivente. Ser vivente é um tipo de anjo que tem lá, que a gente tem a descrição dele em Apocalipse. Esse ser vivente, ele dá uma ordem para Jesus, para o Cordeiro. Isso não bate com a literatura de Apocalipse. É só você ler Apocalipse. Você vai perceber que anjo nenhum dá ordem para Jesus. Jesus, ele é o Cordeiro vencedor. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele não recebe ordem de ninguém. Não dá para ser Jesus aqui. Não dá para ser o Evangelho. Arco não é usado como sinônimo de Evangelho na Bíblia. A gente vai perceber no decorrer das nossas aulas que Apocalipse utiliza muito de figuras do Antigo Testamento. Muito. A gente vai interpretar muito Apocalipse com o Antigo Testamento. Beleza? É importante a gente entender isso. Então, o cavalo branco aqui ele é um plágio. É uma figura que está mostrando para a gente que o anticristo ele vai imitar a Jesus. Tá? Ele vai imitar Jesus, ele quer imitar a Jesus. Você sabia que a palavra anticristos, no grego, o anti,
ele não significa somente aquele que se opõe a Cristo, mas aquele que quer tomar o lugar dele. Lembra que Jesus falou que nos últimos dias virão pessoas dizendo: eis ali o Cristo. Ó, esse aí vai enganar. Ele vai se passar como anticristo, ele vai se passar como Cristo, né? Ele vai imitar a Cristo. Ele vai ter uma falsa ressurreição. Ele vai exigir adoração. Paulo fala aqui em 2 Tessalonicenses que ele vai se assentar no santuário como se fosse Deus. Olha lá, ó, como ele imita a Cristo. E muita gente vai cair nessa. Muita gente vai ser enganada. Lembra que Jesus fala que, se possível, que se fosse possível até os escolhidos seriam enganados? Imagina o poder de persuasão desse cara aqui. Ele vem para imitar a Cristo. Então a coroa, o arco, o cavalo branco tem esse significado do anticristo. Ele será um cara que terá autoridade política, como a gente já sabe, de acordo com as profecias de Daniel, e ele terá poder militar. Ele vai impor isso também através do poderio militar. Tanto é que é só você ler Apocalipse. Quem não se submeter a ele será degolado. Quem que não vai se submeter a ele? Os cristãos. Beleza? Então, vamos seguir em frente. E vencendo para vencer, o que significa isso? Vencendo aqui mostra uma ação contínua. Ele está vencendo, ele vai seguindo nessas ações de vencer, com o objetivo dele, vencer, tá? Essa expressão é isso. Ele está em atitudes contínuas de vitórias, com o objetivo de ganhar a vitória final. Mas ele não vai conseguir a vitória final, a gente sabe disso. Ele vai para vencer, mas ele não vai conseguir realmente vencer. Ele será destruído. Daniel 11:36 esclarece bastante isso para a gente. Olha o que ele fala sobre o anticristo. Este rei fará segundo a sua vontade. Olha lá, olha como ele consegue vencer aqui, ó. Como ele vai vencendo, ó. Ele vai fazendo conforme a sua vontade. O que ele quer, ele consegue fazer. Ele se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Olha ele se colocando como o senhorio maior. Ele é o Deus maior, o anticristo. Contra o Deus dos deuses. Quem é o Deus dos deuses? O nosso Deus. Ele falará coisas incríveis. Incríveis aqui é no sentido negativo, tá? Ele vai blasfemar contra Deus. E será próspero. Olha como ele será próspero. Olha o caminho dele vencendo. Ele vai conquistar a adoração de muitas pessoas do mundo, aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida. Ele vai conseguir apoio de muitos líderes mundiais. Ele vai fazer segundo a sua vontade. Ele vai ser próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. O que ele está mostrando? Que ele vai conseguir fazer essas coisas até determinado tempo, onde ele será destruído. Isso é muito claro nas profecias de Daniel. Muito claro. Inclusive no capítulo 11, no final dele, vai falar sobre a destruição do anticristo. No momento certo, a gente vai falar sobre isso. Então, essa expressão vencendo para vencer é porque ele terá essa capacidade de conquistar coisas durante o seu ministério. Beleza? Ele vai com o propósito de vencer no final, mas ele não vai conseguir. Não vai conseguir. Beleza? Jesus fala sobre esse cara também. Jesus chama ele de o abominável da desolação. Em Mateus 24, quando Jesus está proferindo o seu sermão apocalíptico, olha o que ele diz. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Olha o que Jesus está falando aqui, ó. Imagina, ó, qual é o contexto aqui dessa passagem? Ele está ensinando os seus discípulos lá no Monte das Oliveiras. Eles perguntaram sobre a consumação dos séculos, o fim de todas as coisas. Jesus está respondendo. Quando virdes o abominável da desolação, e ele já cita, olha a dica que Jesus está falando, de quem falou o profeta Daniel. Opa, então eu preciso ir para o profeta Daniel para eu saber quem é esse abominável da desolação. A gente sabe que é o anticristo, vou te mostrar aqui. Quando a gente vê esse cara lá no lugar santo, o que é lugar santo? Lugar santo é um local que fica no pátio interno do templo de Jerusalém. Beleza?
O Templo de Jerusalém ele tem um pátio externo, pátio interno. O pátio interno é dividido por lugar santo e o Santo dos Santos, ou Santíssimo. Quando a gente vê esse cara lá no lugar santo, por quê? Porque a gente sabe, tanto por Daniel como por Tessalonicenses, que ele vai ir para o templo para se colocar como Deus, exigindo adoração. Então, quando a gente observar esse momento escatológico, quando o Cristo estiver lá, quem lê entenda. Então, para a gente entender quando a gente está lendo, porque nesse tempo haverá grande tribulação. Um pouco mais à frente Jesus vai falar que esse tempo haverá grande tribulação. Quando a gente ver esse cara lá no templo, é o marco, é o início da grande tribulação. É o primeiro selo isso. Como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Será uma grande tribulação, como nunca houve na história e nunca haverá. Nunca haverá porque será o último momento da nossa história ali. Nunca haverá. E nunca houve. Então imagina perseguições, momentos difíceis que a humanidade passou, que a igreja passou. Não vai se comparar à grande tribulação. Porque a gente vai ter um líder mundial com poder militar, com grande autoridade, que vai ser próspero no que vai fazer, certo? Regendo o mundo nesse momento. Então esse é o abominável da desolação. Olha o que Daniel falou sobre o abominável da desolação. Falando do anticristo, tem várias passagens, tá? Vou selecionar algumas aqui. Essa daqui. Daniel 11:31. Dele, do anticristo, sairão forças que profanarão o santuário. Olha lá o santuário. A fortaleza nossa. E tirarão o sacrifício diário. Isso é uma das marcas que o anticristo vai fazer naquele momento. Então, primeiro, tem que ter o templo construído. Tem que ter o templo reconstruído ali, em Israel. Ele vai, então, cessar o sacrifício ali e vai estabelecer o que a gente chama de abominação desoladora. A abominação desoladora é a profanação do templo. Ele vai chegar lá e falar, eu sou Deus, e vai cessar os sacrifícios. Óbvio que ninguém vai sacrificar para quem? Para Deus? Os judeus vão sacrificar para Deus? Ele é o Deus? Ele vai cessar esse sacrifício. Isso está em Daniel 9 também, tá? Que não é o objetivo aqui, a gente vai tratar depois sobre as profecias de Daniel 9. Então, Jesus ele coloca ele como uma abominação desoladora, esse anticristo. Mateus 24, olha o que Jesus fala. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Observe que surgirão falsos cristos. E haverá o cara que vai falar, eu sou Cristo. Eu sou o Salvador. Eu é que devo ser adorado. E ele vai ter poder para que as pessoas se maravilhem disso. Ele não vai ser só um cara que vai impor por palavras, não, tá? Não pense nisso. Ele não vai só impor com palavras. Ele vai ter apoio do falso profeta, que vai fazer sinais miraculosos. As pessoas serão enganadas. Olha o que Paulo fala sobre ele aos Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses 2, de 9 a 10. Ora, o aparecimento do iníquo, Paulo chama ele de iníquo, é segundo a eficácia de Satanás. Ele vai agir segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano de injustiça. Para quem que ele vai enganar? Aos que perecem. Ele vai enganar todo mundo, vai enganar os ímpios. Ele não vai enganar os santos. Porque, primeiro, a gente tem um Espírito de Deus que nos vai permitir observar essa realidade. Nós temos as profecias que mostram como será esse anticristo, o que ele fará, como ele se manifestará, que é o que a gente está aprendendo aqui agora. Então nós estaremos preparados para identificá-lo. Agora o mundo cego espiritualmente vai cair no poder, nos sinais, nos prodígios de mentira, no engano da injustiça. Facinho, facinho. O anticristo, segundo a Bíblia, ela revela várias coisas sobre ele, algumas aqui selecionadas. Ele exigirá adoração, segundo Tessalonicenses 2,4, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ele vai. Apocalipse 13,8, olha o que diz. Adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra.
pouco mais à frente vai dizer que todos esses são aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida, são os não salvos. Todo mundo vai adorar, vai acreditar nele, vai entender que ele é o Salvador. Por isso vai todo mundo se voltar contra o cristão, porque cristão ele é bobo e não percebe que esse cara aqui, é claro que ele não vai ter o chifrinho lá, que é só para demonstrar para você, ele vai ser um cara que vai transparecer que ele é o Salvador. Por que que o cristão bobo, negacionista, não quer adorar esse cara? É óbvio que ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Deus. E ele vai exigir adoração. E quem não adorar será morto, com conveniência de todos os seus adoradores. Todo mundo vai concordar mesmo que quem não apoia a ideia dele, quem não apoia ele, deve ser morto. É um negacionista. Entenderam? Será mais ou menos isso que vai reger esses últimos dias. Ele fará prodígios. O iníquo é segundo a eficácia de Satanás, prodígio de mentira. A gente acabou de ler isso. Fará coisas, poder, sinais. Lembra quando Satanás tentou Jesus lá no deserto? Levou Jesus para um lugar alto, mostrou os reinos do mundo. Lembra disso? Olha o poder que Satanás tem, a eficácia dele. Jesus não caiu. Imagina o que Satanás pode fazer. Lembra de uma endemoniada de Atos? Em que ela conseguia prever o futuro? Olha os sinais, os prodígios de Satanás. Tantas coisas que a gente tem de manifestações demoníacas, esse cara, ele vai ter a eficácia do próprio Satanás. Então vai enganar muitas pessoas. Muitas pessoas. Esse foi o primeiro evento do Apocalipse. Manifestação desse anticristo. Vai acontecer durante todo o Apocalipse. Ele vai agir até que no fim ele vai ser destruído. O segundo evento que a gente tem são as guerras mundiais. É o segundo selo do Apocalipse. Guerras mundiais. Em seguida, João viu que saiu outro cavalo, cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Aqui não tem muito segredo. Esse selo ele é muito claro, né? Vai tirar a paz da terra, vai haver guerras, vai ter matança, os homens vão se matar uns aos outros. Provavelmente, isso, como é o segundo selo, ele seja uma decorrência dessa convulsão social que vai acontecer no mundo após a manifestação do anticristo. Imagina, se coloca lá no futuro, imagina o anticristo, o início de tudo. Estamos vivendo um mundo e um cara desse, ele se coloca lá no templo e diz: eu sou Deus, começa a fazer sinais, prodígios. Cristãos não vão acreditar nisso. Alguns judeus não vão se converter a ele. Outros vão se converter a ele. Certo? Então imagina a convulsão religiosa, social que vai acontecer no mundo nesse momento. Isso provavelmente vai desencadear guerras na Terra. Matança. Beleza? Por isso que ele tem uma grande espada. Por isso que ele tem a cor vermelha. Na Bíblia, a cor vermelha está associada a sangue, a guerra, a morte. Beleza? Aqui não tem muito segredo para a gente entender. O Jesus falou sobre isso no seu sermão. Olha o que ele fala, ó. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não será o fim. Perceba que Jesus coloca como isso aqui, que é o princípio das dores, que tem muita gente que interpreta errado, dizendo que o princípio das dores é o que a gente está vivendo hoje. Não é. Jesus está falando sobre a consumação dos séculos, os sinais do fim. Os discípulos perguntaram para ele, não é do que está acontecendo agora, é do que vai acontecer no fim. No fim vai ter guerras e rumores de guerras. Não vos assustem, é necessário assim acontecer. Por quê? Porque isso já está no plano escatológico de Deus. Mas ainda não é o fim. Por que não é o fim? Porque estamos no segundo selo. Várias coisas vão acontecer ainda. Olha lá Jesus ensinando a gente a identificar os momentos escatológicos. Quando estiver na guerra, não é o fim.
Ainda vai ter mais eventos históricos a acontecer, a gente vai descobrir. Não fiquei assustado. Saibam que é assim, que é necessário que assim aconteça. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Guerras mundiais. Guerra mundial significa que vai ser uma terceira guerra mundial? Não sei. Não sei, a Bíblia não fala. Eu sei que vai levantar nação contra nação, reino contra reino. É provável que seja? É provável que seja. Pode não ser uma guerra no sentido de como foi as guerras mundiais, de vários países unidos contra outros vários países unidos. A gente pode ter eclosões de várias guerras em vários lugares. Pode ser também. A gente sabe que vai ter nação contra nação, reino contra reino. Vai tirar a paz da terra. Homens vão se matar uns aos outros. É isso que vai acontecer no segundo evento do Apocalipse. Depois disso, olha o que vem. Escassez de alimentos. É o terceiro selo. Os alimentos ficarão escassos. Aqui a gente fazer uma análise lógica dessa linha do tempo dos acontecimentos é muito fácil, convenhamos. A gente tem guerras, que é só olhar a história. Quando a gente tem guerras a níveis mundiais, a consequência dela é uma destruição agrícola, é a falta na produção dos alimentos, no abastecimento de alimentos. Então a gente vai ter escassez. Isso é o terceiro selo do Apocalipse. Quando abriu o terceiro selo e ouvi o terceiro ser vivente dizendo, olha o ser vivente chamando, lembra que ele chamou lá no primeiro que eu falei? Ele fala agora aqui de novo, vem! Então vi, João falando, e eis um cavalo preto. Então imagina aqui João observando essa cena e aí ele vê o cavalo preto surgindo. Pum! E o seu cavaleiro. E esse cavaleiro ele tinha uma balança na mão. Lembra que aqui a visão de João é lá no primeiro século, é aquela balança lá dos 2 pratos que serviam para pesar os alimentos. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo. Ele ouviu uma voz que vinha lá do meio dos 4, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Olha lá, o que significa isso? Vamos descobrir. Balança, não tem muito segredo. A balança ela é usada para pesagem de alimentos. A gente consegue encontrar essa informação lá em Provérbios, onde a balança injusta ela é abominável ao Senhor. A pessoa que estava enganando na hora de pesar. É a pessoa que engana no comércio na hora de vender. Tá? É a balança, que não tem segredo. Ele estava segurando a balança. E o que significa isso daí, uma medida de trigo por 1 denário? Uma medida, no original ali está escrito cônix. O que é cônix? Equivalia a mais ou menos 1 litro. Eles usavam para medir esses grãos. Na época que João escreveu, 1 denário a gente comprava 12 a 16 cônix de trigo. Beleza? 12 a 16. Quem que comprava? Era uma medida lá na Romana, do Império Romano. Lembre-se que a carta de Apocalipse, o seu destinatário original são as 7 igrejas da Ásia. Era uma província romana. Ok? E aí, ele está escrevendo isso para mostrar para eles, olha a inflação que vai acontecer pela falta dos alimentos. Olha lá, uma medida de trigo por 1 denário. Denário era o salário de um dia de trabalhador. O que eles antes compravam 12 a 16 medidas de trigo, eles vão agora comprar só uma. Olha essa inflação. Os preços dos alimentos vão aumentar mais de 10 vezes. É isso que ele está te dizendo. Olha essa profecia que sensacional para a gente. A gente sabe até a inflação que vai acontecer depois dessas guerras. 3 medidas de cevada por 1 denário. Por quê? Porque a cevada ela era um tipo de grão que era mais barato. Ela era mais fácil de ser plantada, dava em situações mais adversas. Ela era mais barata. Aproximadamente 3 vezes mais barata do que o trigo. A gente vai comprar agora só 3 cevadas, 3 medidas de cevadas por 1 denário. O que antes você iria comprar 30 cevadas, 30 medidas de cevada. Você vai comprar agora só 3. Tá vendo a diferença?
O cavalo preto, o preto significa fome e luto. Quando a gente lê Lamentações 4.8 a 9, a gente observa que a cor preta está associada à fome, está associada à escassez, ao luto. Por quê? Porque a gente vai ter essa falta, os alimentos se tornarão escassos. E, por consequência, haverá uma inflação. Isso é típico, isso é simples na economia. Baixou a oferta daquele produto, né? Baixou a oferta, a demanda dele, vai aumentar o preço. Desculpe, baixou a oferta do produto, vai aumentar a demanda dele, aumenta o preço. Beleza? É isso que vai acontecer, então, no terceiro evento. Olha que interessante, Jesus falou sobre isso no seu sermão apocalíptico. Você sabia que o sermão de Mateus 24 é um resumo de Apocalipse? Óbvio que não vai ter tudo no sermão 24. Nós temos aqui um capítulo. Apocalipse nós temos 22 capítulos. Óbvio que você não... Ah, não tem Mateus 24 algumas trombetas. É verdade, não tem mesmo não. Algumas taças, não tem mesmo não. Não vai ter em um capítulo 22 capítulos de Apocalipse. Mas ele resume principalmente com esses selos do Apocalipse. Olha lá, ó. Porquanto se levantará nação contra nação, que a gente leu, né? Reino contra reino, e haverá fomes. Olha lá, vindo depois dessas guerras, a fome, escassez de alimentos. As pessoas não terão condições de comprar, vai faltar no supermercado, vão ter poucos alimentos ali, vai ficar caro. Principalmente os alimentos essenciais. Trigo e cevada, lá no primeiro século, eram alimentos essenciais do dia a dia, é o arroz e feijão, a farinha. Vai faltar isso daí. Beleza? Quarto evento do Apocalipse. O que é que vem depois da fome, da escassez de alimentos, da hiperinflação? Vem a intensificação das mortes. Quarto selo do Apocalipse. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. Primeira vez que nós temos a identidade do cavaleiro revelada. A identidade dele é morte. É a morte. E olha um detalhe interessante. O inferno o estava seguindo. Então imagina a cena. João está vendo um cavalo amarelo. Em cima dele, a morte. Ele está vendo a própria morte. E atrás dele, o inferno seguindo ele. E foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Então observe que nesse quarto evento eu vou ter a morte levando ao óbito aí, ó, 25% da terra. E vai matar pela espada, pela fome, pela mortandade, por feras da terra. A morte aqui no grego é Thanatos. Ela já é uma figura conhecida no Novo Testamento, ele é citado. E aí, essa morte ela vai levar 25% da terra por guerras. Então, ó, lembra das guerras lá do segundo selo? Continuam aqui acontecendo. Não pense, gente, que o selo é assim, ó. Lembra que o primeiro selo do Apocalipse, que é o anticristo, ele vai se dar durante todo o Apocalipse. Como é que eu sei? Apocalipse 13. Daniel 7. As guerras vão acontecer durante todo o Apocalipse. Não sei se ela termina mais lá para perto do final, a gente não tem essa informação. Mas, por exemplo, aqui a gente sabe que no quarto selo ela continua. Não pensa que a guerra está ali, aí parou a guerra, pum, aí começa a falta de alimento. Não, no meio da guerra vai faltando alimentos. Como se acontece na história hoje. No quarto selo tem guerras. A fome se intensifica, vai aumentando cada vez mais. Ficou caro os alimentos lá no terceiro selo. Nesse quarto selo está pior. As pessoas estão ficando fracas com falta de alimentos. Está faltando remédios, insumos. Elas vão morrer por doenças, tá? Mortandade aqui, a palavra, significa doenças, epidemias. Beleza? É a mesma coisa. Animais, feras da terra, são animais selvagens, né? Isso é mais fácil de entender. Animais selvagens. Provavelmente, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer um êxodo das pessoas irem do meio urbano para o meio rural. Por quê? Pensa, olha como as coisas são lógicas. Está tendo guerras, está tendo falta de alimentos, convulsão social.
alimentos caros, doenças em aglomerações. As pessoas vão procurar meios rurais. Só que imagina o desespero dessas pessoas nesse mundo. Isso vai causar um desequilíbrio ecológico a ponto das feras da terra, os animais, também matarem pessoas. Vai ser um dos métodos também no qual essa morte vai levar à morte das pessoas. Agora, uma coisa que você pode estar assustado ouvindo isso, e eu quero te trazer um pouco de conforto, porque os juízos de Apocalipse, eles não são para os cristãos. Não são. A Bíblia fala que nós seremos guardados em meio à grande tribulação. Os crentes irão passar por ela, mas Deus nos guardará. Nós não estamos destinados à ira de Deus, não estamos. Perceba que nesse cavaleiro do cavalo amarelo, que é a morte, esse cavaleiro ele é seguido pelo inferno. O inferno segue ele, que é o Hades. O Hades na Bíblia, quando a gente vai ler, a gente observa que ele se refere ao local temporário das almas dos ímpios. Então note que a morte ela vai levando ao óbito dessas pessoas e o inferno vai recolhendo essas almas. O inferno segue ela. Ok? Esse mesmo inferno ele vai ser lançado no lago de fogo no final de Apocalipse, Apocalipse 20. Certo? A gente lê que lá em Lucas, na parábola do rico e do Lázaro, que o rico, que era um ímpio, ele foi para o Hades, o inferno. Deus diz que vai lançar os ímpios no fogo do Hades, no inferno. É para lá que vão. Então essa morte ela vai gerar a morte, a ação direta dessa morte será para os ímpios. Ah, mas crente pode morrer durante esses eventos? Pode, não tem problema nenhum, pode morrer sim. Só que a ação dessa morte será sobre os ímpios. Essas almas serão recolhidas direto para o inferno. E a cor amarela desse cavalo? O amarelo, na verdade, se a gente for analisar o original grego, essa cor amarela, ela na verdade não é amarelo, amarelo não, tá? Ela é um amarelo esverdeado. Ela está associada àquela cor empalidecida do defunto. Ele morre e não fica pálido. Aquela cor meio amarela, esverdeada, está associada àquela pessoa doente, ictérica. Aquela pessoa que está morrendo por fome, por escassez, por doença. É essa a ideia que traz essa cor do cavalo. Beleza? Jesus falou sobre isso também. Olha o que Jesus disse lá, quando a gente vai ver o relato de Lucas 21, sinótico lá de Mateus 24, a gente observa, ó, haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. Olha as epidemias aparecendo aqui, ó. Mateus 24, Mateus não escreveu sobre as epidemias, mas Lucas escreveu. Haverá epidemias também durante esse momento. Foram os 4 eventos do Apocalipse, os iniciais. Vamos para o 5º agora. No 5º evento do Apocalipse, nós temos um evento que acontece no céu. Almas dos mártires. Eles vão clamar a Deus. Olha aqui, ó. 5º selo. Quando ele abriu o 5º selo, quem que abre o 5º selo? É o Cordeiro, tá? Quando você vai ler, quem abre o selo é o próprio Jesus. Ele abre para que os eventos aconteçam. Quando ele abriu o 5º selo, João viu debaixo do altar, aqui no caso ele teve a visão do altar em Apocalipse 4 e 5, o altar de Deus, onde está o trono de Deus. Ele viu lá debaixo do altar. É uma dimensão inferior. As almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus. Então ele viu as almas dos que morreram por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Olha lá que interessante. Está observando que ele está vendo a alma das pessoas que morreram por causa da palavra de Deus? Lembra que no 1º selo a gente já tem a manifestação do anticristo perseguindo os cristãos? Muita gente vai morrer entre o 1º, 2º, 3º, 4º selo. Enquanto está tendo guerras, fomes, epidemias, escassez de alimentos, o anticristo está perseguindo os cristãos. O juízo de Deus está sendo derramado sobre os ímpios. E a ira do dragão, de Satanás, está contra os cristãos nesse momento. Essas almas estão lá.
Elas vão clamar em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Senhor, nos vingue. As pessoas que nos denunciaram, que nos entregaram aos cárceres, às prisões, para nós sermos mortos. Vingue sobre eles, Senhor. Até quando? Olha as almas clamando por justiça, por vingança. Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Vestidura branca é uma característica de quem é o povo de Deus, dos santos, dos salvos, da igreja. Por que vestiduras brancas? A gente vai aprender depois sobre isso. Vestiduras brancas. Apocalipse 7 fala que as nossas vestes são brancas porque foram limpas, branqueadas pelo sangue do Cordeiro. Ele limpou. O sangue dele, ó, foi como fosse... O sangue é um vênice que joga ali e limpa tudo. A mancha da nossa roupa é a mancha do pecado. E o sangue de Cristo limpa por completo. A gente tem... As nossas vestiduras são de linho finíssimo, branco e puro. E lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo. Toma as vestiduras brancas. Vocês são povos santos do Senhor. Repouse, espere mais um pouco. Pouco tempo. Já está para acabar. Já estamos no fim dos tempos. Até quando vocês vão esperar? Até que também se completasse o número dos seus conservos, os seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Nós estamos no 5º selo. Teremos o 6º selo. No 7º vão abrir as 7 trombetas. Na 7ª trombeta vão derramar as 7 taças. Ainda tem isso tudo para acontecer, mas já está no final. Já estamos nos últimos tempos. Esperem até que se complete o número dos seus conservos. Por quê? Quando completar, todo mundo morrer, o que vai acontecer? Já é o final da tribulação. Jesus volta e vai julgar. Jesus volta e julgará esses ímpios. Vai vingar o sangue. Ninguém vai ficar impune, não. Contra Deus, ninguém fica impune. Nem eu, nem você ficamos impunes. A nossa punição caiu sobre Cristo. Não existe impunidade contra Deus, em Deus, não. Ele é justo, ele vai julgar, ele vai se vingar. A vingança pertence a quem? Ao Senhor. Ele vai vingar o sangue de todos aqueles que morreram por causa da palavra de Deus. Todos. Quando que vai terminar? Quando completar o número dos que iam ser mortos ainda. Mais cristãos serão perseguidos, mais cristãos serão mortos, mas eles serão vingados. Jesus também falou sobre isso no seu sermão. Ele disse no versículo 9: Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Tá vendo? Como as pessoas entregaram eles. Foram atribulados, perseguidos, amassados. Alguns foram mortos. Essa será a realidade da grande tribulação. No sinótico, Mateus 21, fala também sobre isso. Ó. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos às presenças de reis e governadores por causa do meu nome. Tá vendo? Por causa do nome de Jesus, vão pegar crentes, vão perseguir, vão entregar às sinagogas. Por quê? Porque alguns das sinagogas vão adorar o anticristo. Nós, quem é cristão, tá fazendo que nem se fazia lá no início. Tá adorando outro Deus, que não é o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro para eles é o anticristo. Para nós é Cristo, o próprio Deus. Vai entregar os cárceres, prisões. Sereis entregues até por vossos pais. Você sabia disso que isso vai acontecer? Irmãos, parentes e amigos. Triste, né? Isso é triste, está profetizado. Por quê? Porque se você não é um cristão perseverante, você é um ímpio, você vai entregar ali, ó. Provavelmente essas pessoas serão ameaçadas se tiver algum cristão perto delas. Elas vão entregar essas pessoas.
Até mesmo pais vão entregar seus filhos. Acredita nisso? Que coisa horrível que vai acontecer? Matarão alguns dentre vós. Então, lá no quinto selo, nós temos essas almas que foram mortas, aqui Jesus profetizando, que vão clamar a Deus por vingança e justiça. Então nós temos essa sequência aí, ó, no quinto selo. Nós temos os mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho sustentável. Eles vão clamar a Deus até quando não julga nem vingas o nosso sangue. E é pedido que eles esperem até que se complete o número dos seus irmãos que iam ser mortos, assim como eles foram. Agora, alguma coisa que você pode não ter percebido no texto. Você pode não ter percebido, eu quero te alertar isso daqui. Lucas 21, olha o que diz. Quando ouvides falar de guerras e revoluções, nós vimos que é o segundo selo, não vos assusteis, porque é necessário que primeiro aconteçam estas coisas. Mas o fim não será logo. Jesus está falando do princípio das dores, né? Então lhes disse, levantar-se a nação contra a nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias, fomes em vários lugares. Perceba que Jesus está falando, se a gente for ler no Mateus 24, ele fala a mesma coisa aqui, fala, mas isto é o princípio das dores. O princípio das dores, como eu te expliquei, é o início da grande tribulação. Olha o que ele fala que você pode não ter percebido. Antes, porém, de todas estas coisas, ó, terminou no 11 e 12. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão e matarão alguns dentre vós. Então perceba que a ordem não é guerras, fomes, epidemias e perseguição. Antes de guerras, fomes, epidemias, terremotos, que é o próximo selo. Antes disso, o que a gente vai ter? Perseguição. Então, na verdade, a perseguição, ela é antes de tudo isso. E quem é que persegue os crentes? O anticristo, isso está claro. Claríssimo. O anticristo é que persegue. Apocalipse 13 diz isso. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Daniel 8, quando ele tem a visão do pequeno chifre, que é o anticristo, diz: eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos. É a mesma aplicação, tá? Apocalipse 13 está nos levando. Olha, leia Daniel para você entender. Está praticamente dizendo isso. Ele fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Vencia, prevalecia. É a mesma coisa. Ele vencia. O que é prevalecer? Matava. Vencia, prendia. Por quê? Foi dado a ele essa autoridade. Certo? Então nós temos, antes de todas estas coisas, vos perseguirão e vos matarão. Anticristo. A gente tem o anticristo como o primeiro evento. Ele é o cavalo branco, primeiro selo. Segundo selo nós temos guerras, cavalo vermelho. Terceiro selo nós temos fome, escassez de alimentos. Depois nós temos epidemias, intensificação da fome, intensificação das mortes, animais selvagens. Jesus citou de forma resumida esses eventos no seu sermão apocalíptico de Mateus 24. Tá bom? Então, para você entender essa ordem, a gente tem ordem cronológica nesses eventos. Só precisamos pegar as peças do quebra-cabeça e juntar. Não é fácil, mas a Bíblia revela. Esses foram os 5 primeiros eventos que eu destaquei para você. Nós temos agora os sinais cósmicos. Sinais cósmicos são o sexto evento do Apocalipse. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo. E sobreveio o grande terremoto. Viu? Lá que Jesus falou do terremoto, que antes do terremoto, antes de todas essas coisas, haveria perseguição, porque antes do sexto selo, que é o primeiro selo lá, o anticristo. O sol se tornou negro como sacro de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Então perceba aqui que nós temos sinais cósmicos, nós temos um grande terremoto nesse momento. Nós temos o sol se tornando negro, que é um provável eclipse solar. Nós temos a lua como sangue, a gente sabe que a lua se torna sangue quando a gente tem um eclipse lunar. Nós temos estrelas caindo do céu. Aqui estrelas, gente, tem gente que fala, estrela não pode cair do céu, porque ela é maior do que a Terra.
Você tem que entender linguagem do primeiro século. Vocês sabiam que foram descobrir que os meteoros, eles são rochas somente no ano de 1800 e pouco? Olha lá, tantos séculos sem a gente saber o que era que caía. Uma pessoa lá do primeiro século que olhava a estrela cadente, não é à toa que é esse nome, a estrela cadente é um meteorito, se você não sabe. Olha o nome que a gente dá até hoje, estrela cadente. A estrela cadente, lá quando ele olhava e via meteoros caindo, imaginava que eram estrelas do céu, obviamente. Então aqui está falando de meteoritos, chuvas de meteoritos. Elas vão cair como uma figueira quando abalada por vento forte. A figueira, ó, quando os figos estão verdes, eles não estão muito bem presos na figueira. Você sabia disso? Se tem um vento forte e balança, é porque cai muito. Chuvas de meteoros vai acontecer aqui. Aí ele coloca uma linguagem apocalíptica para falar que o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Ou seja, os poderes dos céus foram abalados. Os poderes do céu se refere ao sol, à lua, às estrelas. Eles são chamados de poderes do céu, numa linguagem judaica, bíblica. Eles foram abalados. Isso é uma demonstração do juízo de Deus, esses acontecimentos. As pessoas na Terra vão olhar isso, vão ficar perplexas. Lucas escreve isso. Quando acontecem essas coisas, Lucas escreve que Jesus disse assim, ó, os homens da Terra olharão e ficarão perplexos com esses acontecimentos. Todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Por quê? Por causa desse grande terremoto, por causa dos meteoros que caíram sobre a Terra. Imagina o desastre aqui cósmico que vai acontecer. Jesus também falou sobre isso no seu sermão. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. Olha lá, virando como escuro como o sacro de crina. A lua não dará sua claridade, porque ela vai ficar vermelha, vai ficar escura. Quem já viu um eclipse lunar total, onde a gente tem a lua de sangue, ela fica escura. As estrelas cairão do firmamento. Firmamento também é um termo hebraico ali para o céu. E os poderes dos céus serão abalados. Olha aqui, ó, poderes dos céus serão abalados, se referindo a isso. Isso vai acontecer. Sexto evento do Apocalipse. Em seguida, olha o que diz o texto. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem aqui pode suster-se? Observe que as pessoas no mundo nesse momento, elas vão reconhecer que está acontecendo a ira de Deus sobre elas. Eles vão procurar se proteger, obviamente, se esconder nas cavernas, nos penhascos, nas construções subterrâneas, para tentar se proteger dessas chuvas de meteoros, desses terremotos. Imagina acontecendo o eclipse solar e depois eclipse lunar. Qual vai ser o intervalo? Não sei, a Bíblia não fala o intervalo que isso vai acontecer. Ah, é porque não dá para acontecer um eclipse solar e em seguida um eclipse lunar. Isso é verdade. Mas, meu amigo, nesse final dos tempos, os poderes do céu serão abalados. Nós não estaremos vivendo uma normalidade natural. Nós não estaremos vivendo uma normalidade da natureza. De jeito nenhum. É por isso que a Bíblia diz que os poderes do céu serão abalados. Abalados. Esses poderes dos céus, que seguem uma ordem lógica dos acontecimentos, eles não estarão seguindo ordens lógicas. Isso tudo vai alertar as pessoas e falar: meu Deus, o que está acontecendo? Isso é a ira de Deus sobre nós. E sabe o que é interessante? Você pensa que essas pessoas vão se converter? Não vão. É só ler o restante do Apocalipse. Eles vão reconhecer que é a ira de Deus sobre eles, mas eles vão continuar na sua idolatria, na sua imoralidade, na sua injustiça. Eles não se convertem. E por fim, nós vamos para o sétimo evento do Apocalipse. Isso tudo é o início da grande tribulação, é o princípio das dores. Olha lá, início da grande tribulação, 7 trombetas do Apocalipse. No sétimo selo, olha o que acontece. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. É aquele silêncio de um evento importante que vai acontecer. Olha o silêncio que houve. Vai tocar agora as 7 trombetas. O que aconteceu ali
é só o princípio das dores. Preparem-se agora para as 7 trombetas. Então João viu 7 anjos que se achavam em pé diante de Deus e foram entregues a eles. Tome 7 trombetas. Toque as trombetas que virá agora os juízos das trombetas. E assim a gente tem o 7º evento do Apocalipse, que são as 7 trombetas. E será o assunto do nosso próximo vídeo. A gente vai continuar nos eventos cronológicos do Apocalipse, onde vamos estudar as 7 trombetas do Apocalipse. Foi um prazer estar com você. Lembra de curtir esse vídeo. Se você gostou, compartilha com pessoas que devem também estudar sobre cronologia do Apocalipse, que querem entender sobre isso, que é importante. Inscreva-se no canal para você não perder os próximos vídeos publicados. Tá certo? Um abraço e até o próximo.